Muito buenos dias, hermanos, esse viernes 10 de fevereiro del ano 2023. E beijo, mãe, se você está me vendo. Hoy é cumpleaños de minha mamã, já em Brasília, não? Bueno, quero falar sobre la expiación, já que prediquei sobre isso já, um pouco la expiación. E como não subi o vídeo de ayer e estava mirando o vídeo de ayer, vou subir a hora, por suposto. Aí termino esse acá, subo os dois vídeos, porque já não tive tempo de nada, viste? E hoje estou a full também, estou aproveitando aí os últimos dias de vacações, não? Aí de minha amada esposa, para ser tanto trâmite, tanta coisa que tem que ser, não? É incrível. Expiação na obra de Cristo, vou falar um pouco sobre a expiação. Só que no caso de hoje eu vou falar sobre ela no sentido de que como era difícil antes, não? Como era difícil, vamos ver como era difícil? E Cristo isso quanto? Uma vez por todas. Uma vez por todas, Cristo isso e terminou, não? Uma vez por todas nos deu vida e nos deu vida em abundância. Vamos ler um pouquinho acá, de 15 até o 22. Vamos ler. Diz assim: Depois degollará el macho cabrío em expiação por el pecado del pueblo, e llevará la sangre detrás del velo adentro, e hará de la sangre como isso com la sangre del bezerro, e la esparcirá sobre el propiciatório e delante del propiciatório. Assim purificará-lhe santuário, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones e de todos sus pecados. De la mesma maneira hará também al tabernáculo de reunião, al qual reside entre ellos, em meio de suas impurezas. Nenhum homem estará no tabernáculo de reunião quando ele entre a ser la expiração e el santuário, até que ele saia e haja hecho la expiação por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel. E saldrá al altar que está delante de Jeová, e lo espiará, e tomará de la sangre del bezerro, de la sangre del macho cabrío, e lá pondrá sobre los cuernos del altar, perdão, sobre los cuernos del altar, tá bem, ao redor, e esparcerá sobre ele dela sangre com su dedo 7 vezes, ele limpará e lo santificará de las imundícia de los hijos de Israel. Quando hubiera acabado de espiar el santuário e el tabernáculo de reunião e el altar, hará traer macho cabrío vivo, e pondrá Arão sus manos sobre a cabeça del macho cabrío vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades de los hijos de Israel, todas suas rebeliões e todos os pecados, poniendo-los assim sobre a cabeça del macho cabrío, e lo enviará ao deserto por mano de um homem destinado para isto. E aquele macho cabrío levará sobre si todas as iniquidades de ellos, de ellos a terra inabitada, e deixará ir el macho cabrío por el deserto. Vocês puderam ver que eu me equivoquei várias vezes na leitura, porque é uma leitura difícil, antiga, e como era difícil ser, não? Quando pensamos aí nos explicar, esse sacerdote, sumo sacerdote tinha que ser isso uma vez por ano, agarrar e orar e consagrar ele, a sua família, a todos ao redor, ia ser uma série de eventos, de coisas incríveis, porque tanta coisa tinha que ser. Pero, ai, agarrei, apertei o botão errado. Por que tanta coisa? Por que era tão pesado? Bueno, porque Deus havia instituído eles assim, eles viviam nessa época difícil, pesada realmente, pero mira o que hizo Cristo por nós outros, uma vez só e por todas. Por exemplo, o nosso irmão Pedro, em 1 Pedro 3,18, mira o que ele diz aí. Porque também Cristo padeceu uma sola vez. Quantas vezes? Uma sola vez por los pecados, é justo por los injustos, para levar-nos a Deus, sendo a verdade morto em la carne, pero vivificado em espírito. E mira o que habla o escritor do livro de Hebreus. Aí habla, porque tal sumo sacerdote nos convenia, santo, inocente, está hablando de Jesus, não semante, apartado de los pecadores, e hecho mais sublime que los cielos, que não tem necessidade cada dia, como aquele sumo sacerdote, de oferecer primeiro sacrifício por seus próprios pecados, e logo por todo, por los del pueblo,
porque isto lo hizo uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, que difícil era antes, não? Eu disse que o sumo sacerdote hacía isso uma vez por ano. Era um pecado que o cordeiro que era uma vez por ano, pero todos os dias ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo quando iba empezar os serviços, não? Oferecer por si mesmo, por el pueblo, e aí ele pensava os serviços que ele tinha que fazer no tempo. Que difícil, que dificuldade. E vindo Jesus Cristo e morreu por ti, por mim, por nós outros. Quantas vezes, uma vez, e ele morreu para que tu e eu tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Que bendição é servir ao Senhor, que bendição essa obra expiatória de Cristo em nossas vidas, que bendição é poder servir ao Senhor, esperar nele. Então, como eu dizia na predicação de Agé, que eu aproveitei acá e estava mirando um pouco Agé, Agé eu dizia, não, que bueno, igual eu vou subir hoje, vou mire logo, mire os dois vídeos, não, em sequência, se querem. Foi uma decisão de salmista, não? Nós outros temos que decidir a ser as coisas bem, viver como um salvo, viver como esse tipo de pessoa que Deus já expiou o pecado, que já estamos livres, já estamos tranquilos, e não viver uma vida amargurada, enojada, angustiada, porque não é o que Deus quer. Besitos em meus corações, não quero me estender mais por hoje, que esses últimos dias prediquei muito, muitas horas, mirem aí os envios, aí, os últimos envios, ustedes vão ver quanto hablamos, não? Que Deus los bendiga muito. Tchau, tchau.